Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao nosso workshop de criação de arco de balões desconstruído para cenografia em eventos. Que nomão, né? Mas é mais simples do que parece. Bom, eu sou a Gláucia, eu sou profissional da área de eventos há mais de 12 anos nessa área. Sou formada em organização de eventos, atuo como profissional nos eventos, principalmente eventos sociais, como organizadora e também decoradora de festas e eventos, e também atuo como assessora de casamentos. Bom, vamos falar desse universo aí dos balões ou das bexigas, né? Como alguns costumam chamar. Tem muita gente que acha que os balões eles fazem parte apenas do universo dos eventos infantis, né? Não é de hoje que a gente sabe que os balões são elementos indispensáveis nas festas de criança. Então todo mundo já deve ter participado aí de algum evento, de alguma festa que tem a presença aí dos balões na decoração, né? Então a gente conhece isso desde sempre. Porém, de uns anos para cá, tem vindo aí uma nova tendência na utilização desses balões nas festas e não somente ao universo das festas infantis. Tem muita gente já utilizando os balões em diversas ocasiões para decoração. Então, festas de aniversário de adulto, festas de eventos corporativos. Então tem aí no mercado hoje uma variedade muito grande de tipos e cores de balões e muitos profissionais formados, inclusive, especializados em trabalhar com arte em balões. E aí surgiu essa tendência de balões, né, num arco desconstruído. O que é isso, né? Arco de balão desconstruído. Ele é muito mais simples de montar, parece que não, porque quando você vê a montagem, né, final, parece que dá muito trabalho, mas ele é mais simples de montar, relativamente mais simples de montar do que o arco de balão convencional que a gente está acostumado, com todos os balões padronizados do mesmo tamanho. O que diferencia esse arco desconstruído, né? Essa palavrinha gourmet que tá na moda? O arco de balão desconstruído, ele não tem um padrão, tá? Não tem um padrão de tamanho, não tem um padrão de altura. Você vai montar de acordo ao seu gosto, ou ao gosto do seu cliente, né? Caso você esteja fazendo aí a montagem para alguém, para a festa de alguém. Então, ele é adaptado de acordo à necessidade ali da ocasião. Então, ele não tem muito certo o tamanho, a cor que tem que ficar em cada lugar. Não, ele é orgânico, tá? A gente vai montando as cores variadas, tamanhos variados. E esse efeito no final, que a gente chama de desconstruído, é justamente por conta disso. Ele dá aquele efeito que foi feito ocasionalmente, de uma forma bem simples, né? Mas que o resultado final fica incrível, fica muito lindo, tá? Então hoje a gente vai aprender a montar, como que faz para montar esse arco de balão desconstruído, tá? Que requer aí algumas dicas, né, de como fazer isso, mas que passado por essas etapas aí, possivelmente vai se tornar algo muito simples, muito fácil para cada um poder montar o seu e decorar a sua mesa, porque isso faz toda a diferença no final da decoração, né? E num evento, por que a gente capricha na decoração? Por que a gente monta um arco de balão para decorar, por exemplo, a mesa, né? O fundo da mesa do bolo? Porque ali é o principal local da festa, onde vai ser feitos os registros, né? O que fica de um evento? Fica a experiência, fica a lembrança, né? Um evento é algo que a gente vive, a gente experimenta. Não é algo que a gente vai experimentar sempre que a gente tiver vontade, né? Por mais que a gente faça uma festa de aniversário todo ano, cada uma vai ser diferente da outra, tá? Então, assim, para aquela ocasião ela se tornar memorável, inesquecível,
a gente precisa fazer os registros dela, né? Então, quanto melhor a gente preparar o ambiente para ser registrado, melhor, mais bonito fica. Então, essa produção, ela é essencial para que a gente tenha bons registros desse momento e fique ali boas lembranças, boas recordações. E com certeza também para poder encantar os convidados, né? Não tenha dúvida de que quando um convidado chega em um ambiente que está totalmente preparado, decorado, bonito, né, agradável aos olhos, com certeza todo mundo vai gostar, né? Existe aí um sentimento de bem-estar, porque poxa vida, olha quanto essa pessoa que está proporcionando esse evento, que está fazendo essa festa, né, se preocupou em oferecer um espaço bonito, bem decorado, né, para os seus convidados. Então os convidados, eles sentem essa hospitalidade, esse carinho, também na preparação ali daquele ambiente, né? Então tudo faz parte dessa experiência, inclusive a decoração. Então, quando a gente chega no evento, a primeira coisa que a gente vê quando a gente entra no evento é a decoração. Depois a gente vai sentindo, né, as outras coisas que foram preparadas ali para ter naquele evento para os convidados. Mas a primeira coisa, a primeira impressão que a gente tem quando a gente chega no evento é o visual. Então, como aquele ambiente foi preparado para receber os convidados, né? Então essa primeira impressão, ela tem que impactar, ela tem que ser positiva, né? E aí a cada passo do evento, a cada momento do evento, cada item do evento, ele vai se consolidando para que essa experiência seja positiva, tá? Então o arco de balão, né, ou a arte em balões que a gente faz num evento, que a gente monta num evento, né, para fazer parte da decoração, ele tem todo esse objetivo, esse encanto, né, de poder proporcionar um momento, uma experiência boa para todos ali presentes, além de ter também registros, né, inesquecíveis, lindos, bem produzidos daquele momento, que não volta nunca mais, somente na lembrança mesmo, tá bom? Então tem muita gente que não dá importância, né? Ah, não vou fazer arco de balão, não vou colocar bexiga, porque isso daí não vai fazer diferença. Tenha certeza que faz toda a diferença, tá? E como eu disse no começo, não é só mais restrito ao universo das festas infantis. Todo mundo hoje tem abusado e utilizado da decoração com balão nas festas, porque realmente hoje em dia a gente tem uma variedade muito grande de modelos, formatos, cores, para poder fazer a decoração ficar mais linda ainda. Então ela é um elemento que faz toda a diferença, certo? Então existem vários modelos, formatos e tipos de arcos que você pode construir para decorar seu evento. Mas hoje a gente vai aprender o modelo mais simples, que daí, a partir daí, você pode ousar e criar o seu próprio arco a partir dessas dicas de como montar, como começar, né, e fazer o seu primeiro arco de balão desconstruído, que com certeza vai impactar a todos no evento que você for decorar, ok? Esse arco de balão você pode utilizar em vários locais do evento para decorar. Ele é mais tradicionalmente utilizado atrás da mesa do bolo, para poder fazer um cenário atrás da mesa do bolo, que é o principal ponto de foto de uma festa. É onde o anfitrião, o aniversariante, faz os registros ali com os seus convidados, né? Então ele vai registrar aqueles momentos ali num local que foi bem preparado, que está bem produzido para poder guardar aqueles momentos, certo? Então, ele pode ser produzido para decorar atrás, o fundo da mesa do bolo, em diversos formatos, tá? Porque a estrutura que você vai utilizar para prender esse arco de balão, ela pode ser de diversos formatos.
Ela pode ser arredondada, ela pode ser quadrada, ela pode não ter uma forma específica. Você pode prender diretamente na parede, você pode utilizar alguma estrutura, alguma grade fixa que já tenha no local escolhido para que você possa prender esse arco, né, e poder decorar o fundo dessa mesa. Enfim, pode ser utilizado também como pórtico de entrada. Então você pode fazer um arco de balão que pode ser desconstruído também para que você possa fazer o portal de entrada. Né? Quando os convidados chegam ao evento, eles acessam aquele portal com o arco de balões, né? Que você colocou ali na entrada do evento. Que também pode ser arredondado, pode ser quadrado, você pode seguir, né, a estrutura de uma porta que já exista ali naquele local, ou um portão, enfim. Qualquer estrutura que você tenha para poder fixar aquele arco. Então é muito importante a gente falar que quando a gente vai construir um arco de balão, a gente precisa também pensar na estrutura. Onde é que eu vou posicionar esse arco? Onde é que ele vai ficar preso? Porque o arco por si só, ele não fica em pé ou no formato que a gente quer se a gente não colocar ele numa estrutura. Ou até mesmo pendurar ele na parede, enfim. Mas ele vai precisar de um apoio, ok? Então é importante pensar nesse apoio também na hora que for construir esse arco, até mesmo para você saber o tamanho do arco que você precisa construir. E isso vai impactar na quantidade de balões que você vai utilizar. Quanto maior o arco, maior a quantidade de balões que você vai utilizar. Hoje em dia, tem muita gente que não utiliza o arco de balão para colocar na estrutura toda que você tem. Né? Você pode fazer meia estrutura, por exemplo. Né? Então você coloca só de um lado, fica bonito também. Como no exemplo que eu vou dar hoje para vocês, que eu vou ensinar. Né? Nós vamos utilizar aqui uma estrutura arredondada atrás da mesa do bolo. E nessa estrutura, nós vamos colocar o arco apenas na metade dela, que fica super bonito também. Ah, mas eu quero preencher toda a estrutura. Não tem problema, você pode preencher toda a estrutura, inclusive estender esse arco para frente da mesa do bolo. Como eu disse para vocês, é um arco desconstruído, orgânico. Não tem uma forma correta, certa e única de você montar esse arco. Você pode colocar ele no formato e no tamanho que você quiser. Então, se você quiser extrapolar o tamanho ali da sua estrutura e quiser estender esse arco pelo chão, que ele caminhe pela frente da mesa, né? Ele pode, não tem problema nenhum. Então, quanto mais você usar, com certeza mais bonito vai ficar e mais vai fazer diferença aí no visual, na produção dessa decoração, ok? Outra coisa importante que a gente precisa pensar quando a gente vai montar um arco de balão desconstruído é pensar nas cores da decoração que serão utilizadas. Porque isso vai se estender para as cores dos balões que serão utilizados também. Então, tudo tem que estar alinhado. Então, se o evento tem um tema, por exemplo, festas infantis é muito comum que tenha temas, né, de desenhos animados, de personagens. E normalmente, esses temas escolhidos já têm umas cores pré-estabelecidas, certo? Então, a gente precisa estender essas cores para o arco, para as cores dos balões que a gente vai trabalhar. Não tem problema se é uma cor, se é duas, se é três, se é quatro, não tem problema. A questão é que ele tem que estar de acordo a temática ali do evento. Então, se você montou uma mesa do bolo com os personagens, com as cores, enfim, com os elementos, né, daquele tema, você vai precisar estender isso também para o seu arco de balões, ok? Então, esse elemento é super importante, definição de cores que você vai utilizar no seu arco de balão desconstruído. Por quê? Porque daí você vai saber a quantidade que você vai precisar de cada cor. Então, se você vai usar 3 cores ou 4 cores, você pode colocar uma cor predominante, uma que vai se destacar mais que as outras, e as outras vão complementar,
ok? Então, você pode escolher dessas 3 cores que você vai utilizar, uma que vai ter maior destaque, que você vai utilizar em maior quantidade, e outras para poder complementar, mas para que tudo fique bem harmonioso, ok? Eu vou dar o exemplo para vocês na hora que a gente estiver montando o cenário que eu preparei nesse workshop. Então, foi escolhido ali uma paleta de cores, né, que tons pastéis, tons rosé, e eu estendi essas cores na escolha dos balões. Então, na hora de fazer a compra dos balões, essas cores já estavam definidas. Então, você já vai ali e escolhe essa paleta de cores que você vai utilizar na sua decoração, ok? E aí, qualquer dúvida na escolha das cores, em lojas especializadas de balões, em lojas que vendem artigos para festa, normalmente tem profissionais treinados, qualificados que vão poder te ajudar na escolha dessas cores. Porque quando a gente vê o balão dentro da embalagem, ele tem lá mencionado na embalagem a cor do balão. E quando você infla ele, a cor fica diferente, né? Porque essa estrutura aí da borracha, ela se estende, então ela tende a ficar numa cor diferente. Então é importante, se você não tem muito conhecimento, muita experiência com balões, é importante pedir ajuda, um auxílio na hora de fazer a compra, porque isso pode enganar muito a gente quando a gente olha na embalagem e vê ali a cor, na hora que a gente infla esse balão, tá bom? Então, nessas lojas especializadas de venda de balão, artigos para festa, normalmente já tem profissionais ali treinados, né, especializados, com experiência, para poder te oferecer sempre a melhor opção para sua necessidade, tá bom? Então não deixem de pedir essa ajuda para que vocês não tenham nenhum problema na hora de montar a decoração e a cor não ser exatamente a que vocês precisam. Existem algumas dicas também que a gente pode colocar um balão dentro do outro para ele trazer uma cor mais uniforme. Porque dependendo do tamanho que você infla o seu balão, ele fica num tom mais transparente. Se você quer uma cor mais sólida, você pode colocar um balão dentro do outro e inflar os dois juntos, que vai te dar uma cor mais sólida, ele não fica transparente. De repente você vai comprar um balão e você não encontra a cor exata que você precisa, pode acontecer. Lá, né, pedindo essas dicas para os profissionais, eles vão poder te auxiliar qual o balão que você pode utilizar dentro do outro, qual a cor que você pode utilizar dentro da outra para chegar no tom mais próximo do que você precisa. Então, de repente, utilizando um balão preto dentro de um outro balão cor-de-rosa, você vai ter um tom de cor-de-rosa. Se você utilizar um balão branco dentro desse mesmo balão cor-de-rosa, você vai ter outro tom do cor-de-rosa, né? Então, ficar atento aí a essas dicas, a essas estratégias, para que você escolha a cor que mais se aproxima aí do que você precisa. Então, tem essas dicas também. Outra coisa que você encontra na hora de comprar os seus balões é o formato do balão. Porque o balão, ele tem o formato redondo e tem aquele formato que é o formato pera, tá? Então, quando você infla o balão, ele vai dar aquele formato, tá bom? Então, na hora de montar o seu arco de balão desconstruído, o ideal é que você monte com o formato de balão redondo. Então, quando você vai comprar, tem lá na embalagem do produto descrevendo qual é o formato dele. Se ele é no formato pera ou se ele é no formato redondo. Então, fiquem atentos a essa dica para que vocês possam comprar o formato redondo. Quanto mais você infla o balão, mais ele vai perdendo aí a estrutura dele. Então, ele vai inflando e ele vai deixando de ter aquele formato que você precisa, tá bom? Então, o ideal é que a gente não infle até o limite do tamanho desse balão. Que a gente infla um pouco menos, que a gente consegue ainda moldar ele, caso seja necessário, para que você tenha um balão redondo, certo? Outra dica na hora de escolher os balões é a marca. Existe aí no mercado uma infinidade de marcas de balões, né? Tem marcas que têm determinadas cores, outras
tem menos variedades de cores, enfim. É importante ficar atento à qualidade do balão na hora de comprar. Às vezes a gente vai comprar um balão que ele tem um preço melhor, né? Ele é mais barato, só que a qualidade dele não é tão boa. E aí na hora que você estiver montando o seu arco, você vai perder muitos balões, porque ele estoura muito facilmente, ele é muito sensível, não tem uma qualidade muito boa. Então você vai acabar utilizando uma quantidade muito maior de balões. Então acaba que não vale muito a pena. Sabe aquela história de que o barato sai caro depois? É mais ou menos isso. Eu não estou dizendo que os melhores balões são os mais caros. Não é isso, mas é importante entender a qualidade do balão para que você faça um bom investimento, tá certo? Então tem balões de qualidade no mercado que tem preços super acessíveis, que você pode comprar sem preocupação de ter perdas, ok? E é importante também saber que toda vez que você estiver montando um arco de balão desconstruído, você tem que ter balões extras, porque um ou outro vai estourar ou vai vir furado, que pode acontecer também. Então não dá para comprar exatamente o número certinho de balões que você precisa. Você precisa ter sempre uma sobra, tá? Um extra, mesmo que você não utilize todos. Outra coisa, tempo de antecedência que você vai montar esse arco de balões antes do evento. Um balão de qualidade você pode montar com uma certa antecedência da hora do evento, que ele vai aguentar tranquilamente com a estrutura da mesma forma como você montou. Um balão que não tenha qualidade, ele não vai durar muito tempo, ele não fica exposto muito tempo. Então ele começa a murchar, ele já começa a perder a cor, ele vai desbotando, tá? Então, se você tem um produto de qualidade, você pode montar até um dia antes, que não vai ter problema. Você não vai perder a estrutura ali que você montou nesse dia que antecede o evento. No dia do evento ele vai estar da mesma forma como você montou. E um produto que não tenha qualidade, talvez você não consiga manter aí por muito tempo. Outra coisa importante na hora de comprar os balões é saber o tamanho. Na própria embalagem já vem mencionando qual é o tamanho daquele balão. Então, na hora que você for fazer a compra, já tenha em mente os tamanhos que você precisa desses balões, ok? Então, você pode comprar o mesmo número de balões e inflar ele de tamanhos diferentes. Pode. Mas você pode ter comprado os tamanhos já diferentes um do outro, tá? E aí tem que se preocupar com o limite de inflar esse balão na hora que você estiver ali preparando eles para poder montar o seu arco, para que ele não fique num tamanho maior do que a sua capacidade, e aí ele fica muito frágil, qualquer coisinha ele pode estourar, ok? Então na própria embalagem do produto já vem mencionando ali o tamanho. Então a gente tem de 3, 5, 7, 9, 11, enfim, 15, tem de vários tamanhos. Então é importante também saber o tamanho que você precisa, os tamanhos que você quer utilizar no seu arco, para que você possa comprar os tamanhos corretos. Existem marcas nacionais, existem marcas importadas de balões. Você encontra excelentes marcas nacionais disponíveis no mercado, produtos de extrema qualidade para você poder utilizar e montar o seu arco, tá bom? Além dos balões, para você montar o seu arco, você vai precisar utilizar alguns acessórios. Acessórios super importantes que vão te auxiliar no preparo para montar esse balão. Então, um deles é o inflador. É o item que você vai utilizar para encher esses balões. Por mais simples que seja o arco, por menor que ele seja, você vai utilizar uma quantidade considerável de balões. Então, o mínimo do mínimo que você vai utilizar, nesse exemplo que a gente vai ter hoje, que eu vou ensinar a vocês, a gente vai montar um balão de 2 metros, um arco de 2,5 metros.
Para eu montar esse arco de 2,5 metros, de 2,5 metros a 3 metros, tá? Pra gente montar esse arco, vamos utilizar, em média, 80 a 85 balões, ok? Então, é uma quantidade considerável. Se você for inflar tudo isso no sopro, você vai ficar com falta de ar, vai ficar com tontura, não vai dar conta. Então, não é o ideal. Então, é melhor utilizar um inflador para poder te auxiliar na hora de inflar esses balões. Nós temos alguns modelos também de infladores no mercado. Tem os infladores que são manuais, que são bombinhas, como essa, que vocês encontram também com preços super acessíveis e você pode utilizar para inflar seus balões. Ele demora um pouquinho mais, não mais do que no sopro, né? É bem mais rápido. E você não vai ficar sofrendo ali, tendo que assoprar cada balão para poder inflar. Existem de várias marcas também, preços no mercado. E também existe o inflador elétrico, como esse, que você vai ligar na energia e ele vai inflar os seus balões. Você pode inflar até 4 balões de uma vez. Então, se você está trabalhando aí com apoio, né, com alguém para te ajudar, fica fácil, você só coloca o balão ali no biquinho que tem no inflador, né? E você pode encher 2 balões de cada vez. Ele é muito mais rápido. Então, se você tem uma produção grande, se você trabalha com isso ou pretende trabalhar com isso e quer ter uma produção mais rápida para você construir o seu arco, o ideal é fazer um investimento aí no inflador elétrico, que ele o preço é um pouquinho mais salgado, mas para quem tem interesse em seguir nessa área e trabalhar profissionalmente com isso, vale a pena o investimento, certo? Bom, outro acessório que é importante, mas é dispensável, tá? Não é essencial para o arco de balão desconstruído, é o medidor. O medidor serve para você padronizar o tamanho do seu arco, os balões do seu arco. Então, nesse medidor, você tem ali diversos tamanhos que você pode deixar o seu balão. Então, você infla o seu balão e você coloca ali no medidor para que seus balões eles fiquem de um tamanho padronizado, caso você queira. Então, você pode inflar uma cor, né, de balões de um tamanho, a outra cor de outro tamanho, e aí você vai intercalando. Quando a gente está montando o arco de balão desconstruído, você pode trabalhar com tamanhos diferentes, mas nem por isso eles não precisam estar padronizados. Então sim, você pode padronizar o tamanho do seu balão, tá bom? Então, o medidor, ele serve para isso. Você encontra também medidor para comprar, né, em lojas de artigos de festa, em lojas especializadas de balão, mas você pode também produzir o seu próprio. Então você pode pegar uma caixa de papelão, fazer ali as medições dos tamanhos que você quer para o seu balão, e aí você usa o seu medidor que você mesmo fez. É super simples, você pode fazer com uma caixa de papelão mesmo. Existem também medidores no mercado de MDF, então é uma estrutura um pouco mais resistente, e aí você pode encontrar no mercado esses medidores, né, que você vai ter por mais tempo, mas você pode tranquilamente produzir o seu, caso você queira ter o seu próprio medidor para poder medir os seus balões. Além desses acessórios que eu comentei com vocês, é importante pensar na estrutura que você vai fixar esse arco. Então pode ser uma estrutura fixa já no local que você tenha, no local escolhido para poder montar esse arco, já tem ali, que você pode utilizar como ponto de apoio para colocar, fixar o seu arco. Ou você pode improvisar utilizando algum outro elemento para que você crie ali uma estrutura para fixar esse arco que você vai construir. Pode ser uma estrutura de PVC, aquele cano de PVC que ele é flexível e você pode montar como base, né, para você poder pendurar ou fixar o seu arco.
Mas é importante saber que qualquer estrutura que você vá utilizar precisa ter uma base de apoio, tá? Se você não vai aprender em algum lugar, na parede, que seja, no portão, numa janela, você precisa ter uma base de apoio para que aquela estrutura ela fique fixa, ok? Então, normalmente se usa pezinhos nos pés dessa estrutura. Então você pode também fazer o seu próprio pezinho. Existem vários tutoriais hoje na internet ensinando a fazer essas estruturas para você poder colocar o seu arco de balões. E aí você pode colocar a sua base de apoio de algum material pesado. Então você pode encher, por exemplo, uma garrafa PET com pedra, e você utiliza ele de ponto de apoio, e aí em cada garrafa você fixa ali aquela estrutura de cano de PVC, e aí você já vai ter a sua estrutura para você pendurar seu arco. Você pode também fazer uma estrutura com arame. Enfim, usem a criatividade de vocês, pesquisem também na internet, que existem vários tutoriais de como fazer, que é super simples, a gente pode improvisar com o que a gente tem em casa, né, se a gente não quiser fazer um investimento nessas estruturas. E existem também muitas lojas de locação de artigos para festa que você consegue fazer locação dessas estruturas para que você coloque, fixe ali o seu arco de balões. Então existem várias possibilidades de você pendurar o seu arco de balões. Além de uma estrutura fixa, como eu já disse, que pode ser num portão, numa porta, numa janela, na parede, dá para fixar até mesmo com fita dupla face, aquelas que são mais resistentes. Você pode fixar com a fita dupla face o balão, ele é algo leve, não precisa ser pesado, então a fita dupla face, aquelas mais resistentes, elas suportam tranquilamente. E aí você desenha na parede o modelo do arco que você quer colocar, né, no local escolhido, e você pode ir fixando inclusive com a fita dupla face. Então existe aí várias possibilidades para você poder criar esse arco e fixar ele numa estrutura que seja adaptada à sua necessidade, à necessidade do local onde você escolheu para montar esse arco. Dito tudo isso, agora nós vamos aprender a montar. Eu vou passar para vocês o passo a passo de como montar o arco de balão desconstruído. Então eu vou passar para vocês primeiro os materiais que nós vamos utilizar. Então, primeiramente, os balões. Então, nesse arco que eu vou montar, eu escolhi 3 tipos de balões, tamanhos e cores diferentes. Então, 3 variedades de balões são eles. Um modelo tamanho número 5, na cor Rosé Gold. Esses balões que nós vamos utilizar é da marca São Roque, tá? É uma das marcas que a gente tem hoje no mercado. Então, só para vocês saberem, esses balões que eu tô mostrando para vocês, esses tamanhos e cores, é do modelo da marca São Roque, ok? Então, um tamanho número 5 Rosé Gold, um tamanho número 11 rosa metalizado e um tamanho 11 rosé liso. Então, vocês podem notar que nós vamos utilizar 3 cores diferentes de balões para a gente montar esse arco. Porém, vocês podem perceber que tem apenas 2 tamanhos de balões. Tem o tamanho número 11, em 2 cores diferentes, e tem o tamanho número 5, né? E eu vou usar 3 tamanhos diferentes na hora de eu inflar. Então é aquilo que eu falei pra vocês lá no começo, quando eu tava explicando dos balões. Eu tenho 2 cores diferentes com o mesmo tamanho, só que não vou inflar essas 2 cores no mesmo tamanho. Então, por mais que eles sejam do tamanho número 11, uma cor eu vou inflar um pouco mais até o seu limite, para que seja a minha bola maior, e outra eu vou inflar um pouco menos, que é o metalizado. Porque o metalizado, quanto mais você infla, mais ele vai perdendo aquela característica do metalizado.
E o metalizado tá super em alta, tá super utilizando aí nas decorações, tá sendo super utilizado nas decorações. Então, como eu escolhi cores metalizadas, eu vou inflar esse mesmo balão número 11 um pouco menos, então ele vai ficar menor, ok? E o tamanho número 5, que é o tamanho menorzinho, que eu vou utilizar para fazer o acabamento, certo? Bom, além dos balões, nós vamos utilizar também o inflador, vamos utilizar também tesoura e vamos utilizar também o fio de nylon. Esse fio de nylon é o de 35 milímetros. Não utilizem o fio de nylon muito fininho, porque quando você for comprar o fio de nylon, se você já tem em casa, cada um tem uma espessura. E quanto mais fino ele for, menos resistente ele é. Tá? Então você utilize aí um que você acredite que seja mais resistente. Então nesse que eu estou utilizando aqui é o de 35 milímetros, ok? Então a partir disso você pode utilizar aquele que você acha que é mais resistente. O fio de nylon ele é legal de ser utilizado porque ele dá um acabamento imperceptível, ele é transparente. Então não dá para ver o fio. Se tem algum espacinho entre um balão e outro ali, que de repente dá para ver a amarração, não dá para ver onde ele está amarrado, porque o nylon é transparente, além de ser um produto mais resistente. E além disso, se você preferir, você pode utilizar também um medidor de bexigas para você poder padronizar os tamanhos aí dos seus balões na hora que você estiver inflando. Muito bem, agora vamos ao passo a passo. Tendo em mãos esses materiais, como eu disse para vocês, esse arco que nós vamos montar, ele tem mais ou menos 2,5 metros. E para montar esse arco, eu vou utilizar mais ou menos uns 80 balões, ok? Quando você for comprar esses balões, na embalagem ele já vem mencionando a quantidade que tem em cada embalagem. Então, faça a escolha das cores, distribua aí as cores que você vai utilizar e você compre a quantidade que vem mencionando ali na embalagem, você soma para saber a quantidade que você vai precisar utilizar de cada balão. Ah, mas eu preciso ter a mesma quantidade de todas as cores? Não necessariamente. Você pode escolher uma cor predominante, aquela que você vai utilizar mais, e aí você pode ter uma quantidade maior daquela cor, e as outras cores que vão complementar esse arco, você pode comprar numa quantidade menor. Até porque tem alguns modelos de balões, cores de balões, que eles são mais caros que outros. Nesse exemplo que eu tô dando para vocês para montar o nosso arco, eu utilizei um pacote do tamanho rosé com 50 unidades, o metalizado de tamanho 11 também, 25 unidades, e o tamanho número 5, 25 unidades. Então, normalmente, o balão metalizado ele vem com uma quantidade menor dentro da embalagem. Então, eu comprei no total 100 balões, já tendo essa margem extra aí, para poder, se de repente perder algum balão, vir algum furado, ou estourar na hora que eu estiver montando, porque isso pode acontecer, eu já tenho balões extras ali para poder utilizar. Então, no total de 100 balões, eu vou usar uma média de 80, ok? Então, eu já tenho essa margem aí de segurança na hora que eu estiver montando o meu arco, ok? Bom, vamos inflar os balões. Então, na hora de inflar os balões, defina ali as cores e cada tamanho que serão utilizados esses balões, de cada cor. E aí você vai inflando cada um de um tamanho. O arco de balão desconstruído, ele tem essa característica justamente pela diferença de tamanhos entre os balões. Ele não tem um padrão, né? Então você vai inflando cada balão de um tamanho diferente. É isso que vai dar aquela característica de arco desconstruído, tá? Então foi colocado ali cada balão de um tamanho, vai ficar uma formação mais orgânica ali, não tem uma estrutura padronizada. Então tenha pelo menos, na hora de inflar, tenha pelo menos 3 tamanhos
de balões diferentes, ok? Então você vai inflar esses balões e na hora que você estiver inflando esses balões, você já una 2 balões e amarre eles entre si e vá reservando, assim como nesse exemplo. Muito bem, reserve todos os balões inflados. Você pode inflar tudo de uma vez ou você pode ir inflando e montando aos poucos para entender a necessidade, se precisa de mais balões ou não. O próximo passo é começar a montar a estrutura do seu arco. Então, para isso, você vai precisar de uma base de apoio. Então, você vai precisar amarrar o seu fio de nylon em algum ponto que vai te dar um apoio, pode ser numa maçaneta de porta, numa estrutura de grade, enfim, alguma coisa que seja fixa e que vai te dar sustentação para que você estique esse fio de nylon e vá fixando ali os balões. Muito bem. Estique esse fio de nylon e vá colocando os balões de 2 em 2 como você amarrou. Use o próprio fio de nylon para você amarrar esses balões. E conforme você vai colocando as duplas de balões, você vai apertando eles um contra os outros para que eles fiquem mais unidos, para que não apareça ali a emenda entre uma dupla e outra, assim como nesse exemplo. Vá intercalando os tamanhos de balões. É isso que vai dar aquele efeito bacana do arco desconstruído no final. Dê preferência para deixar o de tamanho menor para você fazer a finalização, quando o arco já estiver no local montado. Depois que você já chegou no tamanho que você deseja do seu arco, você vai fixar na base que você escolheu para que ele fique suspenso. Como nesse caso, eu escolhi uma estrutura arredondada e aí eu comecei a fixá-lo pela parte de baixo. Então, na própria estrutura, utilizando o fio de nylon, eu prendi o arco, o início dele, prendi o final e fui organizando ali os balões, fui moldando ali os balões para que ficasse visualmente bonitos, agradáveis, para que não mostrasse ali as emendas e espaço entre um balão e outro. Depois que você fixou na estrutura que você deseja, aí sim você entra com os balões menores para fazer o acabamento. E aí você vai colocando os balõezinhos menores entre um balão e outro para poder dar aquele acabamento final que vai dar aquele tom do arco de balão desconstruído. Na hora que você estiver montando o seu arco, você pode escolher a estrutura que você quer montar o seu arco. Você pode começar com tamanhos menores numa ponta e você vai aumentando para que você finalize ele com os tamanhos maiores de balões, tá? Vai dar aquele efeito degradê, do menor para o maior. Você pode fazer aleatoriamente, colocando balões grandes, médios, pequenos, balões gigantes, né? Tudo junto e misturado. Também não tem problema. É isso que é o legal do arco de balão desconstruído.
porque ele vai te dar essa noção, né? Essa ideia de arco que foi feito ali de forma aleatória. Então não tem uma regra, você vai montar da forma como você achar melhor, tá? Então, utilizando as cores, a paleta de cores, os tamanhos dos balões e a estrutura que você for fixar esses balões, você aí já tem meio caminho andado para poder ter sucesso na montagem desse arco de balão desconstruído, tá bom? E com certeza vai fazer muito sucesso no seu evento. E depois de finalizado, esse é o resultado final. Olha que bacana que fica, faz toda a diferença na montagem da mesa. Veja também esse outro modelo, num outro formato de estrutura, um formato quadrado. E esse outro também, no formato quadrado. Inclusive, como nesse último exemplo, você pode utilizar outros elementos que podem fazer parte também do seu arco de balões. Nesse foi utilizado papelaria e você pode utilizar balões também com outros formatos, depende do tema do seu evento. Então, tem muitas possibilidades aí, né, para você criar uma decoração rica, bonita, agradável a todos os convidados. E aí tenho certeza que todos vão gostar e isso vai fazer toda a diferença nos registros desse evento. Tenho certeza que será um sucesso. E aí, gostaram? Eu espero que sim, que aproveitem as dicas, coloquem em prática, porque isso vai fazer grande diferença no seu próximo evento. Combinado? Muito obrigada e até a próxima. Tchau, tchau!